Gente, quanto aos 10 mandamentos, quando uma pessoa está com Deus ou com você, quando uma pessoa está com Deus, ela quer agradar a Deus. E como que ela vai agradar a Deus? Conhecendo Deus e querendo fazer a vontade de Deus. Então, quando Jesus fala no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E como que a gente vai saber qual é a vontade de Deus? Então, Deus começou lá com Abraão, mandou sair da terra, ele obedeceu. Depois veio Jacó, com aquela família dele que foi lá para o Egito, e a única coisa que eles precisavam fazer para agradar a Deus é fazer sacrifícios, louvores, orações e respeitar uns os outros e tal, e começou aquelas leis que a gente já pregou aqui, até que um dia Moisés lá no Egito foi entregue para a filha do faraó, ela criou Moisés e Moisés vai pelo deserto com o povo. E quando ele estava no deserto, acontecia muita coisa, tinha os povos que sacrificavam aos ídolos, que adoravam outros deuses, eles tinham várias mulheres, e daí Moisés então vai para o monte, é chamado de Deus, e ele recebe as tábuas da lei, onde Deus escreve com o dedo dele os 10 mandamentos. O que Deus fez? Ele entrou, ele observou o homem, ele entrou dentro do homem e viu aquilo que ele, o Criador, gostaria e esperaria dos homens, e ele foi claro. Tem algumas partes bem básicas que eu quero que vocês façam. E não adianta você decorar ou não decorar os 10 mandamentos na tua mente. Os 10 mandamentos são feitos para você entender Deus e praticar. Eles são, os 10 mandamentos, a gente chama de pecados mortais, que priva o homem da graça de Deus. Quando eu ia falar para os meus filhos sobre os 10 mandamentos, eu dizia, se você fizer isso, Deus vai embora da tua vida. Ele te dá o livre-arbítrio, isso está escrito dentro do teu coração, nas leis éticas e morais da humanidade. Não precisa ser Moisés para saber dos 10 mandamentos. E eu sei que você já está curioso, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então a primeira coisa que você tem que fazer, quando você quer agradar a Deus, é conhecer os 10 mandamentos. E muita gente pensou, não, Jesus veio, vai abolir os mandamentos, as leis, os profetas. Jesus disse, não, gente, eu não vim aqui para abolir a lei, os 10 mandamentos e os profetas, mas para colocar tudo isso na perfeição, porque as pessoas degringolavam os 10 mandamentos, faziam tudo ao contrário do que era para fazer, e Jesus botou isso à perfeição. Por isso você vai ver ali quando for postar, que tem 3 fases dos 10 mandamentos, o Deuteronômio, todos os livros que foram escritos, e hoje em dia, e na Igreja Católica, quando saiu o Catecismo, os papas Bento XVI e todos os que escreveram lá, João Paulo, eles decidiram então colocar de novo isso à perfeição, dizendo para você, siga os 10 mandamentos, que nós somos a Igreja Católica, estamos aqui há 2000 anos já, e achamos certo você continuar seguindo. Os evangélicos fazem disso a bandeira, a luz, eles ensinam que tem que seguir rigidamente os 10 mandamentos, eles ensinam muito isso. Os católicos não ensinam, só na catequese e de uma forma muito por cima. Então o católico, infelizmente, não vai atrás e não conhece os 10 mandamentos, né? Gente, é o seguinte, os 10 mandamentos, os 3 primeiros são em relação a Deus, a tua relação com Deus, e os outros 7, a tua relação com os homens aqui na terra. Então, qual é a maior importância do teu agradar a Deus? O teu agradar a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do teu coração. E Deus ainda falou, olha, você guarde uma vez na semana para mim, para Deus, para visitar as pessoas, para ir na igreja, para prestar culto a Deus. Esse é o 2º mandamento. O 3º é não dizer nunca o santo nome de Deus em vão. Por quê? Porque o nome de Deus é a coisa mais simples que ele tem, mas como é a coisa mais simples, para mostrar que Deus é tão grande, tão imenso, que o mínimo que ele tem, que é o nome, tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Se você respeita o nome de Deus, que é Jesus, né, em carne e osso, e também Deus, aquele que é o Espírito Santo, se você respeita
Deus e o nome de Deus, você vai respeitar a igreja de Deus, os filhos de Deus, a casa de Deus e tudo que é de Deus. Então Deus ele te dá 3 ordens. Você ama a Deus sobre tudo, com toda a força do teu espírito, com toda a força da tua alma, com toda a força do teu ser. E ame, né? Daí o próximo, Jesus falou, como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, existem regras do homem e da mulher para ele ter uma boa conduta de ética e de moral, não precisa ser religioso. Então, o 4º mandamento, que é muito importante, é você honrar os teus pais, o pai e a mãe, aqueles que te deram a vida, que se uniram em amor para ser uma explosão de amor e te conceder a vida, aqueles que te concederam a vida na explosão de amor, o pai e a mãe. São necessários em nome de Deus ser honrados, respeitados aqui na terra. Então você tem esse dever. Se você honrar, que significa obedecer, entender que tudo que vem do pai e da mãe vem de Deus. Se você entender isso, que tudo que vem do pai e da mãe vem de Deus, você não vai desonrar, você não vai desobedecer, você não vai responder, você não vai mentir. E tudo isso que eu estou falando é desonrar o pai e a mãe. Então, tudo que você fizer de desonrar, de trair teu pai e tua mãe, roubar teu pai e tua mãe, tudo que você fizer, você está contra teu pai e tua mãe, você está desonrando o teu pai e a tua mãe. Então, desobedecendo. E o 5º mandamento diz não matar, não odiar. Eu, às vezes, posso trocar os mandamentos, mas não faz mal. Você não pode ter ódio, matar, ódio mortal. Não pode matar o teu irmão. Nem ódio, nem morte, nem desejar o mal, nem fazer nada de errado que te dê ódio do teu irmão. É 5º mandamento, você está pecando mortalmente. Não furtar, não pode roubar nada dos outros. Se eu tenho uma coisa na minha bolsa, você não pode ir lá pegar. Se eu tenho uma coisa lá na geladeira do meu posto, ninguém pode pegar aquilo. Não importa, você não pode roubar, furtar, pegar o que é dos outros. Não pode cobiçar as coisas dos outros também. Ah, a fulana tem um carro, eu quero. A fulana tem um cabelo bonito, eu quero. A fulana tem um marido bonito, eu quero. Não pode cobiçar o que não é teu. Deus dá uma coisa para você louvar e agradecer a Deus pelo que você tem. Não é para você cobiçar as coisas alheias. Não é para você cobiçar a mulher do próximo. Isso fala para o homem. Por quê? Porque se o homem respeita outro homem, que outro homem terá ou tem uma mulher, você não vai cobiçar uma mulher que vai ser de outro, ou que é de outro. Se você cobiça uma mulher que vai ser de outro, você já está cobiçando a mulher do outro. Você não pode dormir com uma mulher que não é tua. Então, homem, a ideia para você, e mulher também, você não pode dormir com um homem que não é o teu marido, que não vai ser o teu marido. Você só pode dormir com um homem que vai ser o teu marido. Um homem que não cobiça. Se você é de outro, que Deus te fez para ser de outro, como é que você vai se deitar? Entendeu? Então, não cobice, homem, a mulher do outro. Mulher, não deite com um homem que não é o teu marido. Então, vocês têm que casar, se unir. O 6º mandamento fala não pecar contra a castidade, não adulterar. Se eu tenho marido, se eu tenho uma mulher, eu não posso andar com outro homem. Isso contamina o meu corpo, contamina o corpo dele, dá doença. A química já diz, é um e outro, os dois numa só carne. O pecado contra a castidade é o seguinte: eu sou pura diante de Deus, eu sou um ser maravilhoso. Deus me criou como uma criança, é assim que ele me vê. E eu não posso, como eu não posso ver um filho meu se masturbando, eu não posso ver um filho meu vendo filme pornográfico, eu não posso ver um filho meu transando com a coleguinha, que é uma criança. Esta é a pureza, é assim que Deus nos vê, nós somos as crianças de Deus, mesmo tendo a sexualidade, os hormônios, a vontade, nós temos que saber o que fazer com a nossa sexualidade. Nós não podemos pecar contra a castidade. Castidade é essa pureza. Por exemplo, uma água pura que Deus coloca num copo, vai passar por um monte de boca. Nós somos os maloqueiros que estamos na praça.
Depois, no final de 20 pessoas que aquele copo passou, porque todos estão com sede, sede de sexo, sede de ficar, sede de estar. Depois de 20 pessoas que babaram naquele copo, o último que tomar vai tomar uma água suja, cuspida. É assim a pureza, é igual uma água. Por isso que Deus chama pureza. Então, o homem tanto não pode babar na mulher que não é dele, ela não pode ser babada, porque quando ela chegar no marido mesmo, eles dizem, não, tem que experimentar um monte até achar o marido. Como que você vai chegar pro teu marido tudo cuspida, como aquela água suja, já barrenta? Isso para você entender o que é a pureza. Deus, ele vê você como um ser puro, um ser casto, uma criança. Você não pode usar a tua sexualidade, que todo mundo tem, não é só você. Eu tive, meu marido teve. Você não pode usar a tua sexualidade de uma forma desregrada, porque você vai ficar babada, cheia de coisa. E outra coisa, o homem que se une com uma mulher, ele faz uma só carne e um só espírito com a mulher. Então, quantos espíritos esses homens carregam, ou essas mulheres com elas? E daí vai gerar uma criança cheia de espírito dentro dela, gente. Então, pecar contra a castidade não é tão livre, tão legal assim, é contra os 10 mandamentos, não sou eu que estou falando, o meu pai, a minha mãe. E quando você peca, com certeza você ofende o teu pai e a tua mãe, o pai e a mãe da moça, sei lá, sempre alguém tem um dono, um marido. Então esse é o pecado da castidade, esse é o adultério, gente. É o 6º mandamento. E quando você peca, você tem consequências. Tua consciência pesa. Você tem que fazer escondido. Quando é pecado. Pode fazer sexo? Pode. Quem está abrasado, que se case. Uma só carne. Ache o seu marido. Ache a sua mulher. Pergunte para Deus qual é o homem ou mulher que Deus me deu para ser uma só carne. Deus tem o maior interesse que você se una com pureza. A partir do momento que eu casei, minha mãe sabe, meu pai sabe, o pai dele sabe, o padre sabe. Claro que eu vou me unir, Deus não está proibindo ninguém de se unir. E é tão lindo, tão bonito, tão gostoso quando você se une na tua cama, fumegando, como diz meus familiares, a tua chaminé, a tua comida. Não que nem um louco pela rua, gente. Então, o pecado contra a castidade foi aí que o inimigo se utilizou para perder a humanidade neste século, porque acabou a honrar os pais, acabou tudo, acabou os 10 mandamentos, e porque também existem algumas seitas, algumas que não são religião e se dizem religião, que dizem então que não precisa seguir os mandamentos. Eles dão só 5, 6, 7, 10 princípios que não são os 10 mandamentos, e isso foi propagando em filmes no povo, e o povo foi esquecendo os 10 mandamentos. Os crentes conhecem, os católicos nem sempre. Então, gente, você precisa ir à missa todo domingo, se você for católico, ou na tua igreja evangélica, também preste culto a Deus da tua forma. Tem que prestar, tem que guardar uma vez na semana, domingo de preferência. Os adventistas guardam sábado, que bom! Nós vamos ficar com os sábados adventistas fechando e os domingos nós. Vai ter todo mundo trabalhando no final de semana. Mas guarde o sábado, domingo, sei lá qual é a tua religião. E você também não fale o nome de Deus em vão. Você também não pode proferir falso testemunho, inventar coisa dos outros. Antigamente, claro, que o falso testemunho era você chegar num tribunal e falar, olha, o fulano fez isso ser mentira. Como fizeram com Susana, se você for ler as histórias da Bíblia, Susana, simplesmente 2 velhos cobiçaram ela, queriam transar com ela, não conseguiram e proferiram falso testemunho diante do juiz e queriam matar Susana, mas veio aquele profeta Daniel e falou, não, Susana não fez nada. E questionando os velhos, já pegou a mentira. E Susana não foi apedrejada, não foi morta. Mas quantas pessoas são apedrejadas, são presas, são humilhadas por um contra-testemunho, por um falso testemunho de um homem, ou, sei lá, de uma mulher, mais de um homem. Então, gente, você não pode proferir falso testemunho. E também não serve só o falso testemunho para incriminar a vida de alguém por ódio, né? Por morte, mas você também vai proferir um falso testemunho quando você mente para os teus pais,
Entendeu? Você não pode mentir. Mentir não é uma coisa legal, porque Jesus, ele é caminho, ele é verdade e ele é vida. Deus é verdade, Deus é matemático. 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. Não tem como você provar uma mentira para Deus. Não tem como, nem crime, nem mentira, nem nada. Então, você não pode proferir falso testemunho. Você não viu uma coisa, você não fala, isso é fofoca. Você não pode dizer, eu vi a Cláudia beijando não sei quem. Não! Chama a Cláudia. Você beijou? Beijei. Então, isso não é falso testemunho. Isso pode falar. Se a Cláudia falou em público que ela beijou, que ela fez, que ela transou, sei lá o quê, aí você fala. Agora, você não pode falar, meu pai já me ensinou desde que eu era pequenininha. Você não pode falar que eu transo com a minha amante que você não viu. Ninguém pode falar isso. Isso é contra testemunho, falso testemunho. Então, é mais errado quem profere o falso testemunho do que o coitado lá que nem fez nada. Ah, agora a pessoa fez tal coisa, falou em público. Aí não tem problema você falar, não é falso testemunho, você está dando um testemunho do que ela fez. Então, gente, o falso testemunho também é pecado mortal. Então, você já entendeu? É os 3 pecados contra Deus, que eu já falei, e 7 pecados contra a humanidade. Os pais primeiro, depois matar, furtar, pecar contra a castidade, a sexualidade, não adulterar, não matar, não roubar, não cobiçar. Está relacionado às coisas dos outros, não cobiçar nada que é dos outros. Está relacionado à sexualidade e aos pais. Então, se você não cobiça, não rouba, não mata, não odeia, entendeu? É básico. Eu tinha um padre que falava assim, o demônio é burro. O que é o demônio é burro? Ele só vai fazer você cometer esses 7. Ou você vai cobiçar, ou você vai roubar, ou você vai não gostar de Deus, ou você vai a parte da sexualidade ou dos pais. É só em relação a isso. Ou você vai odiar e matar. Não tem outra coisa. Não foge daí. Deus, ele é inteligente. Quando ele fala, se você fizer qualquer coisa relacionada a essas 7 ou em relação a Deus, você está pecando. Então, pague teu dízimo, faça tudo o que a igreja diz, preste culto a Deus, comungue, confesse tudo que a igreja falar. E no 2º mandamento, guarde um dia na semana para Deus. Não fique trabalhando, pode trabalhar assim 7 dias. Deus só te pede 1 hora por semana ir à missa. Vá à missa domingo. É pecado mortal não ir à missa domingo. Ah, mas eu não tem, não sei o que. Assista na televisão, mas assista, preste culto a Deus 1 hora por semana. A tua Eucaristia vale 1 semana, a tua missa vale 1 semana, não vale mais que isso, porque está dito nos mandamentos de Deus. E se você não quer seguir os mandamentos de Deus, você está em pecado mortal. Quando você morrer, você vai prestar conta disso, porque desde a época de Moisés, está no catecismo, isso é válido. Então não adianta, para Deus, de Deus não se zomba, para Deus a gente não mente. Então, pelo nome de Jesus, eu te peço nesse dia, queira assumir o Espírito Santo, queira seguir os mandamentos, não seguiu, peça perdão, se reconcilie com o sangue de Cristo na cruz que morreu por você, porque você peca mortalmente, ou eu, ou qualquer pessoa, e receba a graça de Deus, a alegria da salvação, a vida eterna, receba o perdão dos teus pecados. Se você proferiu falso testemunho, peça perdão, se reconcilie com a pessoa. Se você matou, vai lá, dá um jeito. Se você odiou, se reconcilie. Se você cobiçou, devolva. E assim por diante. Deus Todo-Poderoso nos abençoe, me abençoe. Eu preciso muito ser abençoada nesse dia e que você também seja. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.